Análise da desgraça própria. Bem, nome pesado, nome forte, não é isso? Mas nós temos que explicar isso. Nós temos que conversar sobre isso. Tá tudo indo muito bem na sua vida. Tudo indo muito bem. Fechando contrato, relacionamento saudável, o dinheiro tá entrando, não é isso? A família tá entrosada. Do nada, uma desgraça. Não, suponhamos que você então não é empresário, então é CLT, e quando vai sobrar um dinheirinho, o seu carro estragou, o gás acabou, não é isso? Você se acidentou, você se machucou, uma doença inesperada, aconteceu uma desgraça própria. Pessoal, isso deve ser estudado. E não aconteceu por acaso. Essa que é a verdade. Isso não acontece por acaso. Existe um motivo por trás disso. E na mentoria, esse é um dos pilares que nós trabalhamos, que nós estudamos. Tá bem? Então, assim, não entenda isso como desgraça na sua vida. Não enxergue dessa maneira. Enxergue como uma maneira de você progredir. Enxergue como uma oportunidade de melhoria. Enxergue isso. Então, seu subconsciente, ele está testando você, ok? Para que você realmente reafirme para o universo, para si mesmo, que você quer isso. Essa é a verdade. Então, após o ocorrido, é que você deve parar e analisar. Ok? Primeira coisa após o ocorrido. Faça um self-coaching. O que você precisava de ver? O que você precisava de ver? Que você não estava enxergando. Entendeu? Você estava negligenciando a sua saúde, trabalhando em excesso. De muito tempo, você ficou doente agora, mas você não tem uma alimentação saudável, você não faz uma atividade física. Então agora foi uma manifestação do seu passado. Você não se programou financeiramente. Entendeu? Você não se programava financeiramente. Você era desorganizado com as suas finanças, com o seu trabalho. Você andava de maneira desproporcional no seu automóvel e sofreu um acidente. O que você precisava de ver que você não estava vendo? Então, assim, faça uma autoanálise, self-coaching, que é o nome, entendeu? E analise o que você precisava de enxergar. Segundo ponto, a segunda pergunta que você deve fazer após a primeira análise é: o que você permite que aconteça com você, que agora você não vai permitir mais? Permissão. Permissão é a palavra. Você se permite
trocar saúde por dinheiro? Você se permite trabalhar loucamente 20 horas por dia? Você se permite trocar o trabalho pela família? Você se permite trocar o álcool pela família? Você se permite trocar o álcool pela saúde? Trocar tempo de vida? O que é que você tem se permitido? Essa é a grande observação. O que é que você tem se permitido? Então anote o que é que você tem se permitido realizar. Bem, a terceira pergunta que você vai fazer. O que você prefere? Essa que é a grande verdade. O que você prefere? Bem, a corrida louca pelo dinheiro me trouxe alguns prejuízos. Então, na minha análise de self-coaching, eu observei isso. Então, o que você prefere? Você prefere viver, né? Ou morrer? Poderia estar morto aqui agora. Poderia estar morto aqui agora. Por que não? Depois do meu acidente. Qual que é a sua preferência? É a família ou o dinheiro? É a saúde ou o dinheiro? É a organização ou a desorganização financeira? Qual que é a sua preferência? O que é que você prefere? Viver em abundância ou viver na merda? É isso. É observar as preferências, não é isso? E escolher melhor as suas prioridades. Fazer uma autoanálise constante. Constantemente você tem que fazer a autoanálise. Tem que ser constante. E assim, a mentoria, ela serve para isso. Ela serve até mesmo para auxiliar você na primeira pergunta. Antes que aconteça o problema. Então assim, enxergue isso como uma bênção do Criador. Uma bênção do universo. Ok? A desgraça própria, ela poderia ser pior. Então assim, houve essa freada na sua subida, antes que piorasse a situação. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Vou falar a minha experiência de vida. Então assim, trabalhando de dia, trabalhando de noite, cansado, pilotando, e sofri um acidente de moto. Me alimentando mal de tanto trabalhar, não tendo um tempo de qualidade com a minha família. E assim, eu sofri um acidente grave de moto. É isso? Então assim, eu precisava de ver isso. Isso precisava de acontecer. Agora, e se não tivesse acontecido esse minúsculo acidente? Eu vou ficar parado por 6 meses só.
essa bola de neve ela ia aumentar. Ele ia aumentar. De maneira que o pior poderia ter acontecido. Poderia ter morrido, por que não? Poderia ter morrido. Poderia ter perdido a minha companheira. Eu poderia me afastar do meu filho de tal maneira que ele perderia o contato comigo. Não é isso? Eu ia continuar, por exemplo, levando o mesmo padrão de vida ou aumentando o padrão de vida que eu já tinha. Entendeu? Para eu continuar com esse alto fluxo de trabalho. Então alguma coisa tinha que me frear, alguma coisa tinha que me parar. Então, graças a Deus por isso, eu fui parado, fiz uma autoanálise, entendi o que aconteceu, né? E eu tenho a oportunidade agora de ter novos comportamentos, novas atitudes, entendeu? É uma chance que eu tive, não é isso? Então, agora eu posso trabalhar com mais cautela, eu posso pilotar com mais cautela, eu diminuo a quantidade dos meus gastos, entendeu? Diminuo meu padrão de vida, que é um alto padrão, para que eu não precise entregar tanto de mim ao trabalho. E assim terei boas consequências. Caso necessite, a mentoria DRV, ela pode ajudar você a enxergar aquilo que você ainda não está enxergando, ok? Para alcançar um próximo passo. Esse conteúdo denso, ele diariamente, semanalmente, ele é postado. E me acompanha, siga o canal, para que você não perca essa mentoria gratuita disponível para vocês.